naquela semana estava começando a trabalhar a campo, né? Ia passar a trabalhar a campo, recém-formado. Então eu queria talvez um caminho, né? Talvez um passo a passo, né? Algo prático que conectasse a realidade do dia a dia, né? O que eu iria encontrar no campo. Quando a gente criou a PPG-VET, a gente sentou e a gente falou, cara, vamos montar algo que seja os cursos que nós não tivemos. Os dois projetos, as duas empresas nasceram de uma dor que a gente sentiu, de uma dor que foi percebida pela pessoa que criou. Então vocês com esses gaps, com esses gargalos da pós-graduação, e lá atrás os podcasts como uma forma de um extensionista, do veterinário se manter atualizado. O objetivo principal é que o conhecimento chegue em mais pessoas, chegue em mais técnicos, chegue em mais propriedades, né, que a gente cada vez mais a mensagem e a metodologia, o conhecimento, as habilidades, aquilo que está funcionando, chegue lá na ponta, chegue lá dentro do aviário, chegue lá nas propriedades, chegue lá dentro da agroindústria. Me admirava quando eu entrava num site da pós-graduação de vocês e via o número gigante de professores que tinha lá. Então, poxa, e muitas vezes professores que eu não imaginava que um dia estariam juntos. O podcast vai trazer atualização, vai trazer um tema e pós-graduação trazendo método, trazendo profundidade. Eu vejo o casamento perfeito aí das coisas como elas estão se desenhando hoje. Nós três somos veterinários que se enveredaram pela área de empreendedorismo e fundaram as empresas. E se tem algum outro empreendedor aqui, ele deve se identificar com o quão árduo é a batalha todo dia. Então, pessoal, fica o convite aqui para vocês olharem esse episódio, vocês assistirem com carinho esse episódio, porque foi o ponto central da nossa discussão aqui. Como que a gente pensou nessa parceria, como que a gente pensou nessa fusão para agora estar agregando ainda mais valor para toda a nossa audiência e para todos os nossos alunos. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Circunvent CML, maior conforto e conveniência para sua granja. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, micotoxinas em tempo real através do NIRS para decisões mais seguras e eficientes na suinocultura. PPG-VET, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Sun He, fornecemos soluções de biotecnologia com valor agregado. O desempenho do leitão começa no intestino. Resultado ao longo da vida. Tonicity PX. Zoetis, líder global em saúde animal. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. No episódio de hoje, o episódio vai ser super especial. Eu tenho dois amigos aqui do meu lado, o Rafa e o Wellington, e vai ser pra gente comunicar, fazer um anúncio oficial sobre a união que a PPG-VET está fazendo com a Yzinetics, com todos os nossos podcasts. Eu sou o Bruno Emanuel Barreta, sou um dos hosts do Mais Rumen Podcast. E no dia de hoje a gente vai estar, enfim, comunicando toda essa nova fase, essa nova jornada que a gente tem agora juntos. E Wellington e Rafael, queria primeiro que vocês se apresentassem. Talvez alguma parte da nossa audiência não se conhece. E se vocês não se importarem, Rafael, começa se apresentando para nossa audiência, falando... Talvez, eu gosto de perguntar até quando que foi a primeira vez que você viu um boi na frente. Porque essa eu sei que é a área que você mais gosta, da bovinocultura, e acho que isso embasa um pouco da tua história e de depois a gente conectar os pontos de como que a gente chegou onde a gente está hoje. Maravilha, Bruno. Cumprimentar o Wellington, a toda a nossa audiência que está nos acompanhando nesse episódio especial, né, da PPG-VET com a Yzinetics. E quando você me pede da primeira vez que eu vi uma vaca na frente, eu lembro que desde a minha infância, né, a minha mãe sempre levava nós para a estrevaria para tirar leite junto com meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Nós fomos criados
no interior, a vida inteira lidamos com leite, né? E então as minhas lembranças de vaca já são lá na minha infância, né? Durante a graduação de medicina veterinária, sempre foquei na área de bovinos, né? Reprodução. Depois veio o mestrado, depois veio a PPG-VET, né? Hoje, juntamente com o Wellington, a gente está à frente dessa empresa, desse projeto, né? Que vem capacitando profissionais, levando conhecimento prático, conectando, né? A ciência com as fazendas, com as propriedades, com as agroindústrias. E é assim que a gente vem crescendo e se desenvolvendo no setor agropecuário brasileiro. Boa. Wellington, se apresente aí para nossa audiência. Vamos lá, pessoal, cumprimentar o Rafael, o Bruno, vocês que estão aqui nos acompanhando, né, nesse podcast especial do dia e trazendo então nesse início um pouquinho da trajetória e da história, né, que eu acho que é um dos grandes motivos de nós estarmos aqui. E já que o Bruno perguntou quando viu uma vaca, né, na frente para o Rafael, eu vou trazer quando eu vi um aviário, quando eu vi o aviário na frente, né? Então, desde 1997, meu pai tem aviário, então eu nasci praticamente, né, dentro do sistema produtivo, nasci, cresci, né, tendo contato com os extensionistas. Isso fez com que eu fosse realmente cursar medicina veterinária, e durante a graduação descobri que gostava de falar, gostava de ensinar o pouco que a gente sabe, né? E aprender sempre coisas novas, acho que é o grande foco de todo mundo. Então, dentro dessa jornada, sempre busquei aprender mais sobre avicultura, dentro do meu mestrado, dentro aí da área de atuação. E aí chegou a PPG-VET para, né, construir um sonho aí que era... O meu sonho inicial era, né, estar dentro das agroindústrias, né, estar dentro, contribuindo com a extensão rural. Me classifico como um extensionista hoje, porque eu acho que sempre que a gente comunica e fala e conversa e precisa engajar pessoas, precisa mostrar por que aquilo tem que ser feito, é muito importante que a gente use de técnicas e ferramentas para que isso aconteça. E esse desejo de ser extensionista não se realizou propriamente dentro da agroindústria, mas hoje a gente consegue levar conhecimento e aplicações práticas aí para muitos profissionais, que é o grande objetivo hoje da PPG-VET. Boa. E o pessoal vai notar que, inclusive, esse aqui é o primeiro episódio sendo gravado nesse estúdio, que apesar de ser improvisado, a gente tá buscando e vai manter a qualidade que a gente espera de uma gravação. Eu acho que logo vocês vão entender por que isso se conecta com o futuro aqui dessa união. E até comentando sobre os podcasts, para dar um contexto, talvez nem todo mundo saiba de como que surgiu a ideia dos podcasts, né? De onde que veio essa empresa, a Wisenetics. E ela começa há 14 anos atrás, quando dois extensionistas, né? O Márcio e o Jamil, quem é da parte de suínos talvez lembrem, foi o primeiro podcast da suinocultura, com dois extensionistas, primeiro até capitaneado pelo Dr. Márcio Gonçalves, e 14 anos atrás eles, eu diria que foi um momento que eles tiveram bastante inovação para lançar um podcast, porque primeiro que aquela mídia ninguém conhecia, então eles iam nos congressos, nos simpósios e divulgavam o podcast, e muita gente ficava questionando como que eu via, se tinha que baixar, se tinha que colocar num pendrive e colocar no rádio para escutar. Então era uma mídia, um tipo de conteúdo que era ainda pouco explorado naquela época, mas que tinha um propósito, que é o propósito que se mantém até hoje dos podcasts, que a gente quer traduzir, a gente quer pegar todo o conhecimento técnico, conhecimento científico que é feito nas universidades ou em centros de pesquisa, traduzir isso, eventualmente até chamando a pessoa que fez a pesquisa para, em uma forma de conversa, em uma forma de um diálogo mesmo, gravar essa interação e disponibilizar para quem quer se manter atualizado. Eu acho que isso reverbera de várias formas na indústria, mas querendo ou não, a gente está aumentando a régua da indústria, porque hoje é muito... Eu diria que
cada vez menos, mas ainda é um pouco difícil o profissional que está a campo, o extensionista que muitas vezes tem que ficar se deslocando de uma granja para outra, de uma propriedade para outra, ele se manter atualizado. E eu acho que o grande foco, e é o propósito que se mantém até hoje nos podcasts, é esse, né? A gente pegar essas pessoas, essas mentes brilhantes, como a gente chama, uma pessoa que é referência, que é autoridade no assunto, e transformar isso numa conversa, em algum conteúdo que seja digerível. Eu acho que esse é o principal ponto, porque as pessoas que mais ouvem são aquelas que estão se deslocando, aquela pessoa que quer, às vezes, revisar algum conteúdo. A gente tem também muito estudante que ouve nossos podcasts. Então, essa foi a história, né, do podcast, com esse propósito de traduzir a ciência, evitar que o conhecimento, ou melhor, que parte do conhecimento ficasse preso nessas universidades, e foi assim que a gente foi crescendo. Então, quando surgiu o primeiro, 14 anos atrás, a ideia era muito validar se aquela mídia o pessoal ia ouvir ou não. E aí, com o tempo, eles viram que o pessoal ouvia, viram que pediu mais, viram que sugeriam episódios, sugeriam convidados. Acho que foi uma coisa muito orgânica, de palestras, de divulgar no boca a boca, como a gente diz. E aí teve um caminho natural de, primeiro, expandir o podcast de suinocultura para outras línguas. E aí foi para o inglês, foi para o espanhol, foi para o chinês, uma época. E depois, além de línguas, a gente expandir para outras espécies. Então, aqui no Brasil, na Wisenetics, dessa unidade de negócios em português, a gente tem o podcast de suínos, depois veio o podcast de aves, no ano retrasado veio o podcast de bovinocultura de leite, de corte, que daí fui eu que fui um dos fundadores, ajudei a fundar o Mais Rumo Podcast. E aí, no ano passado, a gente lançou o Pet Food Podcast, que talvez algum dos que estejam aqui nos ouvindo são dessa audiência. Então, contextualizando para quem talvez esteja sabendo agora quem que é a Wisenetics é a mãe, é o braço, o guarda-chuva desses 4 podcasts. Suínos, aves, bovinos de leite, de corte e também na indústria pet food. Na PPG Vet, você encontra uma pós-graduação 100% voltada para a suinocultura, com um conteúdo técnico e prático que prepara você para os desafios reais do mercado. Aprofunde-se em sanidade, nutrição e gestão, e aprenda com especialistas que atuam nas principais agroindústrias. Venha para a PPG Vet e se torne referência na suinocultura moderna. Esse foi o começo, né? Para quem não conhecia ou está conhecendo agora a história dos podcasts, né? Eu acho que a gente ainda tem algumas espécies, alguns nichos para explorar, porque hoje a gente sendo a maior empresa ou o maior ecossistema de podcasts técnicos, a gente via alguns gaps que no final vai se conectar com o propósito da PPG Vet, mas que aí não vai ser eu que eu vou contar. Eu quero que vocês dois contem um pouco da história da PPG Vet, porque eu acho que assim a audiência também vai ir entendendo por que surgiu essa parceria. Então, se vocês não se importarem, eu já conheço parte da história, mas eu acho que é interessante que seja contada pelos próprios fundadores. Boa, Bruno. Um dos maiores propósitos, né, Wellington, do nascimento da PPG Vet foi uma incomodação, uma inquietação com o modelo tradicional que nós observamos logo após sair da graduação, né? Eu lembro quando eu procurei uma pós-graduação naquela época, eu encontrei uma pós-graduação que era ministrada pelos mesmos professores que eu tive durante a minha graduação. Depois o Wellington pode até trazer que ele também foi atrás de uma pós-graduação, de uma especialização naquela época, e acabou que não encontrou, né? Depois é interessante tu contar isso também. Mas quando eu entrei na pós-graduação que eu encontrei naquela época, eu via os professores da minha graduação ministrando basicamente as mesmas aulas e até alguns usando os mesmos slides. E aquilo foi algo que me decepcionou muito num primeiro momento. E em um certo momento, eu e o Wellington, a gente viu nesse modelo tradicional uma grande oportunidade, né? E foi aí que nós iniciamos com cursos, né? Cursos livres, cursos mais rápidos, e na sequência veio a pós-graduação, né? A primeira pós-graduação foi na área de bovinos, reprodução, nutrição e gestão. E desde a primeira turma, desde o primeiro cronograma, dos primeiros esboços, né, de aulas e professores, a gente tinha um propósito muito claro,
que era trazer para dentro da sala de aula profissionais, professores que, além de doutorado, pós-doutorado, mestrado, enfim, uma bagagem acadêmica, ele tenha obrigatoriamente uma bagagem prática. Ele seja aquele profissional que tira o macacão, tira a bota e venha para dentro da sala de aula. Porque na maior parte das instituições, na maior parte do modelo hoje tradicional de ensino, a gente não tem acesso a professores que trabalham a campo, que trabalham dentro das agroindústrias, que vivem a realidade, né, da medicina veterinária, da zootecnia, no mercado de trabalho. Então, desde a primeira turma, esse foi um dos principais princípios que a gente priorizou. E na hora de montar o quadro docentes, hoje são mais de 260 professores, né? Todos eles obrigatoriamente vivem, né, a ciência, mas obrigatoriamente vivem a prática, vivem a realidade para trazer e conectar, né, o que está acontecendo no mercado de trabalho, o que ele está fazendo no dia a dia dele e está tendo resultado e está funcionando, e também trazer aquilo que ele já testou, aquilo que ele já passou durante a trajetória dele e por algum motivo não está funcionando mais, ou né, em algumas ocasiões não funcionam. Então, trazer esses dois viés, essas duas visões para dentro da sala de aula, aumenta muito a assertividade dos alunos. Isso é um dos grandes propósitos da PPG-VET, foi com essa indignação que foi criado hoje, né, o maior ecossistema em especialização do Brasil. E essa, Rafael, é a história bonita, né? Eu acho que os bastidores, que talvez é o que o pessoal também não tenha muito acesso, mas eu sei que uma vez vocês me contaram que até no princípio a ideia era montar um curso de medicina veterinária, mas talvez tenha alguém aqui que acompanha mais de perto esses processos burocráticos de abrir um curso de medicina veterinária ou qualquer curso e entenda que também não é da noite pro dia. E eu acho que devem ter muitos motivos do porquê isso não é tão simples quanto pareça. Mas a história é mais ou menos essa, Wellington. Isso, na verdade ela se mistura com tudo isso que o Rafa trouxe para nós, contou, mas a PPG-VET ela só surgiu por conta, não diria de uma vontade de criar o curso propriamente, mas quando eu me formei no meu mestrado, eu tinha um sonho que era dar aulas. Então eu queria, naquele momento, a partir do momento que eu finalizei o mestrado, era iniciar, né, a minha docência. E da maneira mais, talvez, inocente que eu vi, foi propor, né, para a diretora da faculdade a criação na minha cidade de um curso de medicina veterinária. Então, tendo o curso, teria a demanda. Mas, claro que isso, como você falou, Bruno, é algo muito maior em estruturas, investimentos e tudo mais, no sentido, né, operacional do sistema. E a partir dali, a partir dessas conversas, iniciou, então, um rascunho do que a gente poderia estar fazendo, né? Não propriamente um curso de medicina veterinária, mas então estar fazendo essas pós-graduações. Mas um passo atrás, antes de iniciar esse projeto, ou esse pré-projeto, ou essa ideia, né, de talvez criar um curso de medicina veterinária, apesar de eu ter contado que eu fiz a minha graduação voltada à avicultura, fui para a graduação por conta disso, quando eu finalizei o meu estágio, eu não fiz dentro da avicultura, eu fiz com bovinos, principalmente voltado à área de clínica e cirurgia. E trabalhei 3 anos na área de clínica e cirurgia, que foi o que possibilitou também, né, estar fazendo o meu mestrado e buscar o que todo mundo busca depois da graduação, que é um sustento financeiro, né? A gente ser independente financeiramente. Acredito que todo mundo que passou pela graduação, acho que o grande objetivo final de tudo era, né, ter essa independência financeira. E foi o que possibilitou. E aí, na época, como o Rafa comentou, eu fui buscar uma pós-graduação nessa área, mais voltada à área de clínica e cirurgia. Não encontrei nada semelhante a isso na nossa região, aqui no sul do Brasil, propriamente dito. E voltado mais a essa área de clínica e cirurgia. Existiam algumas mais na área de reprodução. E
E por não encontrar naquela época, foi algo... Me questionei, será que não teria procura? Mas na minha cabeça eu queria algo mais prático. Naquela semana eu estava começando a trabalhar a campo, né? Ia passar a trabalhar a campo, recém-formado. Então eu queria talvez um caminho, né? Talvez um passo a passo, né? Algo prático que conectasse a realidade do dia a dia, né? O que eu iria encontrar no campo. E quando a gente criou a PPG-VET, a gente sentou e a gente falou, cara, vamos montar algo que seja os cursos que nós não tivemos quando nós fomos atrás para fazer. Então, toda a estruturação, hoje, cada curso que nasce dentro da PPG-VET, a gente olha para isso. Quadro de professores, olha para os conteúdos, para os assuntos. Ninguém tem mais tempo, né, de ficar, né, escutando coisas que talvez não se aplique, talvez que você não consiga traduzir isso para o seu dia a dia, mas que tenha um vínculo técnico, científico, mas que você consiga usar na sua rotina, prático, né? Que conecte esses 3 pontos e que entregue para o aluno, literalmente, né, um passo a passo, né, uma metodologia que ele consiga imediatamente sair da aula e aplicar isso, né, na sua rotina. Então, o surgimento da PPG-VET, ele foi baseado nisso, foi baseado, né, em situações que a gente viveu, pós-formado e que a gente não encontrou naquele momento e que era algo que, né, estava conosco, né, a gente carregou isso e aí a gente criou usando esses pontos inegociáveis, né, dentro da PPG-VET. Eu acho que é muito disso, é de ver literalmente o que o profissional precisa, né? A gente comentou em relação à graduação. A graduação ela é generalista, então depende também de cada estudante, seja de medicina veterinária, zootecnia, enfim, qualquer área da produção animal, né? Esse empenho, essa dedicação, mas ao final, quando você finaliza a graduação, é você, Deus e o diploma, né? Então, a gente acaba que precisando encurtar o caminho, né, Rafa? Eu acho, Wellington, para complementar, é importante a gente falar que a nossa visão desde a primeira turma era desenvolver também habilidades e capacidade nas pessoas de relacionamento, de liderança. Hoje o técnico, tanto o consultor quanto o extensionista, o cara que está dentro das granjas, o cara que está dentro dos aviários, ele basicamente passa 70% do tempo dele, da rotina dele, se relacionando com pessoa, treinando pessoa, gerindo pessoa, liderando pessoas, né? Desde o primeiro cronograma, a palavra gestão faz parte... Desde o primeiro nome da pós, né? O Rafa olhou e falou, tem que ter gestão dentro da pós e no nome. Boa. Porque, no fim das contas, as habilidades de relacionamento, hoje o mercado cada dia valoriza mais... E elas fazem parte do nosso resultado. E muitas das vezes, a maior parte do tempo, a gente passa exercendo esse tipo de habilidade. Sim. Liderando, comunicando, influenciando, treinando outras pessoas. E isso está muito atrelado com o nosso resultado final. Então, desenvolver essa visão que em muitas graduações hoje a gente não tem acesso a conteúdos de liderança, a conteúdos de inteligência emocional, de relacionamento, de gestão de tempo, né? Eu fui conhecer a agenda, por exemplo, é até feio falar isso, mas eu fui conhecer a agenda depois do meu mestrado. Então... E hoje não vive sem. E hoje não tem como, né? Qualquer profissional viver sem agenda, mas é muito da cultura onde a gente foi criado, né? E das habilidades que você teve acesso, né, durante a formação. E isso é uma dos conceitos que a nossa metodologia traz desde a primeira turma e a gente quer desenvolver e fortalecer cada vez mais nas pessoas porque isso está diretamente correlacionado com o resultado profissional dela. Legal. E tem uma história parecida que quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, apareceram algumas opções. E aí uma delas, por exemplo, me dava uma oportunidade de acompanhar aulas. E todo o período que ia ficar lá eu ia acompanhar X aulas, X matérias, com professores de fora, enfim, toda
todo o brilho que vem quando você pensava estudar fora. E tinha uma outra oportunidade que era que talvez eu não iria acompanhar nenhuma aula teórica, mas eu ia ter acesso prático às coisas. Eu ia aí conseguir ir para um laboratório, conseguir ir para a fazenda. E aí eu parei, pensei, conversei com algumas pessoas, inclusive um amigo meu que foi para a Itália, o Júlio. Ele falou e disse, ó, a teoria aqui, a teoria nos Estados Unidos, na Itália, é 80% igual, se não for 100%. Onde é que você vai se diferenciar? É na prática, é você ver coisas diferentes, é você ter acesso a pessoas diferentes, é você conhecer sistemas de produção diferentes. Então esse é um ponto em comum que eu acho que casa com muito do que vocês falaram. E aí o outro que já vai juntando os nossos propósitos é de que os 2 projetos, as 2 empresas nasceram de uma dor que a gente sentiu, de uma dor que foi percebida pela pessoa que criou. Então vocês com esses gaps, com esses gargalos da pós-graduação, e lá atrás os podcasts como uma forma de o extensionista, do veterinário se manter atualizado. A gente sabia o quão difícil era, às vezes, por muitas vezes o inglês era uma barreira, né? Então você ter acesso a um paper que a pessoa publicou e tem um resultado X que você precisa saber para aplicar na tua creche dos leitões. Poxa, se você quer ficar a par daquele conhecimento, você tinha que saber inglês ou você tinha que mandar um e-mail para o professor. E muitas vezes, se você tem o acesso à pessoa, ou se não a pessoa, algum conhecimento, algum conteúdo que ela fez, aquilo já vai sair da cabeça dele, passar por um microfone e talvez chegar na tua cabeça. Então, de novo, acho que foram 2... foi um fio central que eu acho que liga as 2 empresas, que já se conecta muito com o propósito. Eu acho que o propósito dos podcasts também é esse de traduzir a ciência, de levar a ciência, e principalmente, acho que foi o ponto que você levantou, né, Rafa? As pessoas que a gente convida pro podcast... também não serem pessoas ou doutores, pesquisadores que vivem só dentro do escritório deles, da sala de aula, que não tem o pé no barro, como vocês falaram, né? Então, acho que isso é um ponto bem diferencial e que liga o propósito das 2 empresas, né? Então, acho que isso foi o que motivou e que espero que tenha ficado claro também na cabeça de todo mundo o porquê que quando a gente viu que a gente atendia o mesmo público, a gente atendia os médicos veterinários, os recém-formados, eventualmente estudantes, eventualmente produtores, a gente só não competia com os mesmos canais e agora a gente está tendo cada vez mais canais. A gente vai ter um podcast, a gente tem plataformas educacionais, então vão sendo diferentes pontos de contato e diferentes formas mesmo de a gente educar, de a gente elevar o nível de quem está comprando uma pós-graduação, de quem está investindo na carreira. Então, acho que isso casa muito do porquê que a gente escolheu essa união, né? E um objetivo em comum, né? Acho que o objetivo principal é que o conhecimento chegue em mais pessoas, chegue em mais técnicos, chegue em mais propriedades, né? Que a gente, cada vez mais, a mensagem e a metodologia, o conhecimento, as habilidades, aquilo que está funcionando, chegue lá na ponta, chegue lá dentro do aviário, chegue lá nas propriedades, chegue lá dentro da agroindústria. Eu acho que a gente está muito entusiasmado, né, Wellington? Toda a equipe, agora com esses 4 podcasts que vão fazer parte do ecossistema educacional da PPG-VET, todos os alunos vão receber aí em primeira mão todos os novos episódios, vão estar por dentro aí e ter acesso na palma da mão, né, com conteúdos práticos, atualizados, e toda semana, né, Bruno, tem episódio novo saindo em cada canal. Eu tenho certeza que vai colaborar muito aí na formação e no aprendizado, né, dos alunos e também de toda a audiência que acompanha aí a Wisnetics e todos os podcasts. Quando a gente pensa dentro da formação da medicina veterinária, da mesma forma que eu entrei na graduação querendo avicultura e fui trabalhar com clínica, né, a gente tem essa noção que muitos profissionais veterinários, agrônomos, enfim, qualquer área da produção animal, entra na graduação com uma visão, querendo trabalhar, sei lá, com pequenos, com grandes, enfim, e aí chega no final, acaba migrando para outra área, né? Indo trabalhar com avicultura, indo trabalhar com suínos, enfim, com bovinos.
E essa união da PPG-VET, né, da Wisenetics, com todos os seus podcasts, ela vem para complementar um grande propósito nosso que nós temos aqui dentro da PPG-VET, do Grupo PPG Educação, e com certeza foi, né, trazido aqui também da Wisenetics, que é chegar em pontos importantes, que é o extensionista, que é o técnico, que é quem trabalha, mas no final do dia, literalmente nós queremos, o nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento, seja através dos professores da pós-graduação, seja através dos episódios de cada podcast, episódios técnicos, episódios atualizados, acho que isso é muito importante, essa preocupação de trazer conteúdos reais, atualizados, né, que façam sentido, é chegar lá naquele grande objetivo, é que esse conhecimento chegue para a propriedade rural, chegue para o produtor rural, que melhore a vida do extensionista, a vida de quem está trabalhando, mas também que tudo isso, né, tudo isso que a gente falou, gestão, parte técnica, né, o que existe mais de novo no mundo, ele melhora a vida do produtor, ele faça com que se mantenha, que nós tenhamos uma permanência do produtor rural, faça com que o nosso produtor também, né, seja eficiente, ganhe dinheiro, melhore a sua gestão, porque tudo é uma cascata. Isso acontecendo, melhorando a vida do produtor rural, melhorando a vida, né, das nossas propriedades, seja pequena, média ou grande, através de conhecimento, através de técnicas, através de tecnologia, através de inovação, consequentemente os técnicos que estão lá serão impactados, consequentemente as agroindústrias serão impactadas, consequentemente a nossa produção animal, vegetal, o nosso agronegócio, a nossa produção agropecuária vai ser impactada e, consequentemente, todos aqueles empregos diretos e indiretos que o agronegócio gera hoje dentro do país, todo o dinheiro, né, todos os bilhões que o agronegócio traz para o nosso país, ele continue aumentando e cada vez seja mais eficiente. Então, ao final de tudo, ao final do dia, ao final, né, do grande objetivo dessa união dentro desse ecossistema é fazer com que, né, isso seja cada dia melhor, que seja cada dia mais eficiente, né, e que traga realmente uma qualidade de vida para todos os envolvidos. Boa. E para mostrar até, antes de um aviso, se alguém que está aqui até agora e pretende ficar até o final desse episódio, eu dou mais um motivo, porque a gente vai disponibilizar. Vai ser um presente que vai ter aí, que o pessoal já preparou aqui. Mas voltando nesse assunto, Wellington, de como que hoje a gente chega, eu acho que nada melhor do que falar dos números, do que a gente já tem e o que vai ser potencializado com essa união, né? Então eu vou falar dos podcasts e depois eu quero ouvir da pós-graduação. Mas quando a gente junta os quatro programas, nessas 4 grandes áreas que a gente produz conteúdo hoje, somados, a gente tem mais de 680 episódios publicados, então no YouTube, Spotify. Começa a contar lá em 14 anos atrás, com aqueles episódios que eram só um áudio, que não tinha nem vídeo, não tinha o videocast, como a gente está tendo hoje aqui, mas era o audiocast que eles chamavam. Então começa lá atrás e a gente já soma mais de 680. Se a gente falar de países, né, uma coisa que a internet hoje ela quebra os muros, ela quebra as barreiras geográficas de qualquer conteúdo. Então, depois eu sei que a pós-graduação também já não é mais só de alunos brasileiros, mas de podcast a gente chegou em mais de 85 países já, que estão na nossa audiência. Na média, hoje a gente publica 16 episódios por mês, ao encontro do que o Wellington falou. Então, cada mês são 16 novos conteúdos sendo gerados. Não tem um conteúdo que fique velho. Se saiu amanhã o caso de influenza aviária, poxa, na semana que vem a gente vai estar trazendo algum caso sobre isso aí. A gente vai chamar o pesquisador, vai chamar alguém de um órgão público para falar, e o mesmo para suínos, bovinos, pet food. O que mais? Se a gente somar os plays por mês que a gente tem, quantas reproduções os episódios somam, são mais de 40 mil reproduções por mês. E muito importante, alguém poderia estar pensando, tá, mas e quem que está ouvindo esses podcasts? A gente tem um dado atualizado aqui que, em média, né, cada podcast tem seu perfil mais predominante de audiência. Mas, na média, 24% dos ouvintes dos podcasts são nutricionistas, trabalham com nutrição animal, 16% são veterinários, 16%
16% são produtores, presidentes, C-levels, diretores de grandes empresas, 7% gerentes de produção, e aí o restante tem consultores, time de venda, time de marketing. Então, a gente tenta abordar também os principais temas. A gente sabe que hoje nutrição, eu acho que até pelo volume que isso impacta, o Rafael gosta muito de gestão de propriedade, né? Do volume do impacto que a nutrição tem dentro da cadeia produtiva. Então, se a nutrição é o tema, o assunto que mais impacta, consequentemente tem mais gente olhando. Como que eu vou reduzir esse custo? Como que eu vou ser mais assertivo? Então, nutrição é um tema que aparece muito. Os temas de gestão e um tema agora, por último, de inovação, que a gente já se aventurou a trazer, enfim, episódios sobre inteligência artificial. Pelo menos, acho que em todos os podcasts tem alguém já mencionando esse tema. É um tema que depois a gente pode mencionar como que a gente já está preparado para isso nas pós-graduações também. Mas esse foi o nosso lado, né? Os nossos números. E aí, Rafael Wellington, qual que é o tamanho hoje da PPG? Qual que são os números que, assim, vale a pena a gente mencionar para a gente realmente assentar esse assunto do porquê que a gente é a maior rede de podcasts técnicos e a PPG é a maior empresa de pós-graduações, a maior pós-graduação técnica também do país? Eu queria que vocês comentassem dos números de vocês. Boa, Bruno. Hoje a PPG-VET tem alunos matriculados em todos os estados do Brasil. Então, em todos os estados brasileiros tem um aluno lá levando conhecimento, levando a metodologia da PPG-VET para dentro do aviário, para dentro da granja, para dentro das propriedades, para dentro da rotina dele, de médico veterinário, de extensionista, de nutricionista, como tem bastante pessoas aqui na audiência. E além de em todos os estados, nós temos em alguns países espalhados pelo mundo, como Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, alunos ativos, inclusive, dentro da pós-graduação. Então, hoje, com um modelo online, ao vivo, um modelo híbrido, né, a gente consegue expandir para diversos lugares. Nós que nascemos, né, as primeiras turmas, inclusive, foram 100% presencial, né, aqui no Sul. Isso, aqui em Ampere, inclusive, foi a primeira. Espalhadas pelo sul do Brasil, turmas presenciais, tinha alunos que faziam 1.500 quilômetros por final de semana para vir na pós-graduação. Então, para você conseguir entender o tamanho do gargalo que a gente tinha para suprir naquela época. E hoje, através de muita excelência, muito compromisso com a educação, né? A gente acredita que educação, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós, então a gente leva muito a sério, né? E quer ser sempre os melhores no setor, entregar com excelência, fazer com que os alunos se desenvolvam de verdade. E hoje a gente rompeu, né, a barreira brasileira e está posicionado em alguns países e grandes países espalhados pelo mundo, né? E hoje, Bruno, a gente, dentro das nossas pós-graduações, dentro dos nossos cursos, nós possuímos 15 programas de pós-graduação. Então, são 15 diferentes cursos de pós-graduação. Quais são os nossos carro-chefes? Então, dentro da avicultura, né, nós vamos ter a área de postura comercial, nós temos a única pós-graduação de liderança e extensão rural para a agroindústria, né, do Brasil, que é focado para desenvolver, então, extensionistas, né, a pós de sanidade avícola, nós temos uma pós de gestão, na área de bovinos, né, que são os nossos carro-chefes, bovinos, então, a parte de clínica, cirurgia, nutrição, gestão, reprodução, né, que são as nossas pós-graduações, na área da suinocultura, então, nós temos uma pós de produção de suínos e a pós, né, de extensão rural, que é focado a agroindústria. E aí a gente trabalha hoje dentro dos carros-chefes da produção animal, além de pós-graduação na área de qualidade e segurança de alimentos, né, de origem animal. Nós temos pós na área de comportamento e bem-estar, né, nós temos pós na área de cannabis medicinal, né, que é focado para médicos veterinários também. Então, dentro todos esses programas, né, de pós-graduação, hoje nós já passamos a marca, inclusive a gente precisa atualizar o número, né, de 11 mil alunos, né, seja de pós-graduações ou seja de cursos, né,
cursos presenciais, né, cursos ao vivo, né, cursos gravados dentro da nossa plataforma. Então, né, todos esses nossos alunos, né, eles são médicos veterinários, eles são zootecnistas, eles são agrônomos, eles são extensionistas, eles são nutricionistas, eles estão lá diretamente no campo, né, ele é o supervisor, ele é o diretor, né, das empresas, das agroindústrias, das cooperativas, inclusive é uma área, esqueci de citar também, que a gente atua, então, tanto essa área de cooperativismo, nós temos pós nessa área de cooperativismo, né, essa área do crédito rural, na área de liderança também, né, a área de inteligência artificial, como você trouxe ali para nós. Então, esse nosso público, ele é o público da agropecuária brasileira, ele é o público, né, que está no dia a dia, que está no campo, né, são as pessoas, os nossos alunos, eles são, né, as pessoas que fazem a diferença no nosso setor produtivo. Muito bacana. Eu imagino que para atender esses 15 programas deva ter muitos dos professores também, né? São mais de 260 hoje professores ativos, né, em todos os programas e todos com o mesmo princípio, né, que é o base aqui na PPG Vet. O professor tem que viver aquilo que ele vai ministrar como aula dentro da sala para os alunos, porque a gente entende que não faz sentido ele falar daquilo que ele não vive, daquilo que ele não viveu, daquilo que ele está praticando no dia a dia. Então, todos os professores, além de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles obrigatoriamente vivem o conteúdo, vivem no dia a dia, né, na prática, aquilo que vai ser ministrado para os alunos dentro das aulas, das especializações, das nossas formações como um todo. E Bruno, hoje as nossas pós-graduações, elas são pós-graduações ao vivo. Então todos os alunos, eles entram no Google Meet lá, e o professor compartilha o slide, né, o aluno entra lá, tem a possibilidade de estar em contato com aquele professor, né, literalmente um acesso que muitas vezes, talvez aquele profissional, ou que talvez antes você, né, olhava aquele profissional e falava, meu Deus, se eu conseguisse conversar com esse professor, se eu conseguisse conversar com esse profissional, né, e aí essa proximidade que a internet possibilitou, acho que muito legal aquilo que você falou, né, que entra pelo microfone e chega lá do outro lado esse conhecimento, uma quebra de paradigmas, né, de você conseguir trazer pessoas, trazer profissionais, né, que vivem o dia a dia, vivem a prática, que vão ensinar algo prático, mas não perder essa parte humana do contato com as pessoas, da pergunta, né, da resposta naquele momento. Só que para tudo que isso aconteça, como o Rafa comentou, são 260 professores, são 15 cursos. Todos os nossos cursos, eles têm aulas ao vivo durante a semana. São 15 aulas simultâneas. Então você imagina a operação, né, que nós temos aqui dentro para que todas essas aulas aconteçam cronometradas com as agendas que nós liberamos para os alunos, que é uma agenda, né, de um cronograma anual, cronometrado com a agenda do professor, né, cronometrado com aquele momento de estar o professor ali, de ter o link certo, né, de ter tudo isso. Então, a gente fica muito feliz, né, quando a gente olha para a estrutura hoje da PPG Vet, que são 4 anos de existência, mas tudo que a gente construiu até aqui, mas olhando para o futuro, talvez um médio prazo, 5 anos, um pouco mais, 10 anos, 15 anos, tudo que está por vir, tudo que a gente vai construir e tudo que esse ecossistema, né, da produção animal, todo esse ecossistema, né, da parte técnica, todo esse ecossistema da agropecuária brasileira, né, atrelado aos melhores, não tenho dúvida, aos melhores profissionais, aos melhores apresentadores, aos melhores professores do Brasil e do mundo, né, por conta dessa importância e relevância que nós temos na produção animal, o quanto que ainda está por vir, né, o quanto que ainda nós temos para entregar e contribuir com tudo isso hoje dentro do nosso Brasil e em outros países também, como foi citado. Líder global em biosoluções, a Novonesis promove melhoria na performance animal, por meio de probióticos que fortalecem a saúde intestinal e a produção de forma sustentável. Para suínos, apresentamos o Sol Preme, probiótico que pode ser utilizado em fêmeas suínas durante a gestação e lactação e leitões na fase de creche.
Compatível com os principais aditivos alimentares utilizados na suinocultura, as 2 cepas selecionadas e específicas de Solpreme protegem a porca como patrimônio, inibem patógenos, melhoram a saúde intestinal e a uniformidade dos leitões. Porque está tudo conectado. Novonesis. Mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Legal. E eu vejo que vocês são muito preocupados com a excelência, né? O Rafael até estava me passando a taxa de satisfação, o NPS dos alunos, né? 9.3, isso, Rafa? Então, eu tenho certeza que conhecendo a cabeça de vocês, como vocês pensam, esse episódio aqui, se ele fosse gravado amanhã, já não estaria igual. A gente iria melhorar o microfone, alguma coisa. Então, eu acho que é só assim que as empresas chegam... elas são longevas, né? E aí, Wellington, você trouxe um ponto que talvez a gente não mencionou, que para fazer tudo isso acontecer, existe um time que está garantindo tudo isso aqui. O Paulo está aqui hoje. A nossa ideia de juntar, de unir as empresas também era de trazer esse presencial muito forte, que depois eu vou linkar o presencial com o futuro aqui do que a gente está pensando. Mas quantas pessoas hoje, tirando esses 260 professores, são quem faz as coisas acontecerem? Vocês tem esse número ou pode ser que já tenha dobrado ou tenha chegado mais gente hoje e ele está desatualizado? É algo bem intenso, né? Mas o último levantamento eram 40 colaboradores, né, que fazem acontecer, que estão aqui no dia a dia presencial, né, e mais 12 colaboradores remotos, né, para que tudo isso aconteça, né, para que tudo isso esteja cronometrado e que realmente saia do papel as ideias, né, Rafa? Eu acho que o time cresceu muito rápido, né, Wellington? E hoje a gente consegue ter um grupo de pessoas que também acreditam que educação, conhecimento é algo que transforma a carreira, que transforma vidas, né? E veste a camisa junto com a PPG-VET, veste a camisa junto comigo e com o Hélio todo dia e faz acontecer, né? Porque eu e o Hélio sozinho, com certeza, não conseguiria gerar esse impacto, né, ter esse número de alunos, gerenciar todos esses programas e entregar a excelência, que é o nosso propósito, né, a nossa meta final. O aluno tem que sair da aula sabendo o que ele aprendeu na aula ele vai conseguir aplicar amanhã na rotina dele. Ele precisa vir para a aula e amanhã aplicar aquilo que ele viu e aquilo que ele aprendeu dentro da aula. Então essa é a nossa meta, desenvolver pessoas, capacitar pessoas para que apliquem aquilo que está dando certo para profissionais, para professores renomados, né, que já tem resultado, que já tem uma trajetória, que já tem uma jornada profissional consolidada. Então, a gente é muito abençoado, eu diria assim, por conseguir gerenciar esse grupo de pessoas, esse time que hoje passa de 50 colaboradores presenciais e remoto aqui da PPG-VET e levar cada vez mais conhecimento Brasil afora e para o mundo também, né, Bruno? Legal. E até ainda nesse ponto da sala de aula, a gente cansou de receber relatos de professores ou de alunos que diziam, o meu professor aqui passou o podcast de vocês como material complementar. Ou o trabalho que o meu professor passou hoje assista um tal episódio do podcast e depois faça um resumo. Então, vocês verem como as coisas vão se conectando, a sala de aula, a mídia, a preocupação com o extensionista. E até era a pergunta que eu queria para a gente fechar essa parte do modelo atual. O perfil das pessoas dos alunos que hoje fazem as pós-graduações, ele muda se é após mais de bovinos, se é de suínos. Obviamente que se a gente fugir das grandes áreas, talvez para cooperativismo mude, mas qual que é o perfil hoje das pessoas que procuram e que fazem as pós-graduações? Na grande maioria, Bruno, são profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, né? Tanto médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, profissionais do setor que estão dentro das agroindústrias, que estão fazendo manejo, que estão dentro das propriedades, né? Que estão dentro lá da granja de suínos, lá dentro do aviário, fazem extensão rural. A gente tem muitos alunos extensionistas, né? E basicamente profissionais que estão no mercado de trabalho ou que buscam uma atualização, né? Profissionais com 10, 15, 20 anos de formação que vêm para dentro da sala de aula novamente para buscar uma atualização, entender aquilo que está acontecendo de mais atual e mais novo dentro do mercado, né?
Isso, e quando o Bruno traz em relação, né, aos convidados do podcast, o Bruno, né, falando, né, que isso já impacta, né, dentro da formação acadêmica, né, o quanto isso, né, tem um respeito e tem um respaldo técnico-científico, eu acredito muito que vai de encontro ao propósito dos convites também dos nossos professores, da forma, da metodologia, porque quando a gente vai aqui na PPG-VET trazer um professor, diferentemente de um modelo que você chega para o professor e fala, olha, eu tenho essa disciplina, que muitas vezes é visto, né, dentro principalmente da graduação, olha, eu tenho essa disciplina para ministrar e você vai ministrar essa disciplina, né? E aí a gente sabe que vai ter conteúdos que a gente tem mais experiência, domina mais, que a gente, né, estudou mais ou teve minimamente, né, uma experiência prática maior ou menor e domina mais ou menos aquele conteúdo. Aqui não, aqui a gente chega para os professores e levando a proposta da disciplina dentro da nossa estruturação, a gente busca, antes de trazer a disciplina do professor, entender com ele qual é a disciplina que ele se sente mais à vontade de ministrar, a disciplina que ele mais domina e a disciplina que ele mais pratica no dia a dia. A partir da extração dessas informações do professor, da linha de pesquisa dele, do mestrado, do doutorado, da prática, do campo, né, do lá de dentro do aviário, o que você mais sabe? Uhum. Aí, a partir dessas informações, desse questionário, a gente vai buscar na nossa base de dados, né, se a gente possui essa disciplina, esse conteúdo disponível, então, para esse professor ministrar aula. E da mesma forma que quando você vai convidar né, uma pessoa, um profissional para estar ali dentro do podcast, a pergunta é feita da mesma forma. Qual é o assunto que você mais domina? Né, dentro disso, o que a gente pode abordar? Então, literalmente, é o resumo, digamos assim, não o resumo, mas o conteúdo que o professor traz, tanto na PPG-VET quanto no podcast, é literalmente a nata do que ele sabe de conteúdo da vida dele. Não é? E não é isso, Bruno? Claro, com certeza. Eu acho que são padrões de excelência que tanto nós, na escolha dos convidados, dos temas, a gente não abre mão, como vocês também não abrem mão na hora de selecionar. Então, essa aqui eu acho que eu nunca contei, mas eu me admirava quando eu entrava num site da pós-graduação de vocês e via o número gigante de professores que tinha lá. Então, poxa, e muitas vezes professores que eu não imaginava que um dia estariam juntos. Porque um era especialista, eu via ele como uma referência em nutrição, o outro em gestão, o outro em sanidade, e eles estariam na mesma pós. E claro, no podcast a gente consegue abordar um tema diferente por semana, mas vocês juntarem essas mentes brilhantes e botar dentro e trazer uma metodologia, podcast vai trazer atualização, vai trazer um tema, e pós-graduação trazendo método, trazendo profundidade, eu vejo o casamento perfeito aí das coisas como elas estão se desenhando hoje, né? E agora para falar de futuro, o que a gente está planejando para o ano 2026? Esse episódio provavelmente vai sair talvez em fevereiro de 2026, então a gente tem todo o ano pela frente ainda. Mas uma das coisas que motivou e que batia muito quando a gente conversava são os modelos híbridos, ou talvez a presença cada vez mais forte de ambas as empresas no presencial. Então, vocês já tiveram uma migração, que no começo era as pós-presenciais, foi para online, e agora a gente tem mais ações presenciais. E o podcast é a mesma coisa. Eu acho que a gente já tivemos alguns episódios sendo gravados em estúdio. Esse ano vai ser cada vez mais comum. Então, lanço essa para vocês. Por que é importante uma empresa que talvez fosse 100% online, ela tá no presencial também, se conectar com as pessoas, estar nos polos importantes de produção, seja de aves, seja bovinos, seja suínos. Qual que é a importância de vocês do presencial hoje? Bruno, confiança, eu acho que seria a palavra que resumiria tudo isso, porque não tem nada que supere, né, a sensação do calor, a sensação do olho a olho, a sensação do aperto de mão. Eu acho que isso é algo muito forte
E cada vez mais a gente vê, principalmente nesse movimento pós-pandemia, né? Que a gente vivenciou ali durante a pandemia, uma aceleração do digital, uma aceleração do modelo online, né? E esse pós-pandemia, depois de 3, 4, 5 anos aí, a gente vê essa mudança, né? E a volta do presencial como um sinal de confiança e também do relacionamento, né? De fortalecer relacionamentos. Então, para esse ano, a gente quer trazer vários eventos, né? Participar de vários eventos. Já estamos fazendo algumas ações importantes, também para fortalecer os nossos parceiros, né? Vários apoiadores dos podcasts, né? A gente quer estar cada vez mais próximo, mais perto, né? Se complementando cada vez mais, podendo agregar cada vez mais. Eu acho que esse é o grande intuito e trazendo novidades, né? A gente vem preparando aí muita coisa boa para 2026. Então, para você que acompanha os podcasts aqui, pode ter certeza que vai ter bastante novidade, vai ter bastante convidado novo, vai ter bastante surpresa para você que acompanha e que tem esse canal como algo que você aprenda todo dia, algo que você aplique na tua rotina e que acredita que conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. Então, pode esperar aí que tem bastante novidade, tem bastante coisa boa para vir no ano de 2026. E complementando o que o Rafa comentou em relação a esse modelo do presencial, ou online, ou algo nesse sentido, eu sempre costumo dizer que nada que é extremo, ele tende não a funcionar, mas não é legal. Tudo que é extremo. Então vai ser 100% online, vai ser 100% ao vivo, vai ser 100% gravado, vai ser 100% presencial. Inclusive, a nossa migração do presencial, era 100% presencial no início, né, as turmas, ela se deu a pedido dos alunos. Por quê? Porque eles falavam para nós, olha, é muito legal a pós de vocês, é muito legal o conteúdo que vocês trazem, é muito legal estar junto com os professores. Só que eu estou tendo, né, um custo maior de deslocamento, de dias de serviço, enfim, de toda a logística, de tudo que é oneroso, né, para fazer isso. Imagina, o aluno fazer 1.500 quilômetros para vir na pós-graduação. Então, isso foi um pedido. Então, foi onde a gente passou a entender que tudo que é extremo tende a não funcionar. Então, algo que tenha, né, esse contato, essa proximidade, é importante, a gente não abre mão disso, né, seja de forma 100% presencial, ou seja na aula ao vivo. Claro que não é como estar aqui, né, gravando, exato, mas é algo ao vivo, então, que consegue minimamente reproduzir esse contato, né, esse momento, saber que naquele momento, naquele instante, tem um professor do outro lado, né, apresentando a aula, tem colegas ali dentro daquela turma, daquela sala de aula, né. Eu acho que o ser humano, né, ele vive em sociedade e isso é muito, muito importante. Então, nosso grande futuro aqui é, né, estar cada vez presente, estar próximo, né, cada vez mais de cada um que está nos acompanhando e cada um que está nos assistindo. E qual que vai ser o spoiler que a gente vai deixar aqui? Porque eu acho que, não sei se eu poderia falar, mas tem alguns eventos que já estão confirmados da nossa presença esse ano. Vocês estão a fim de lançar alguns ou não? O PPG-VET vai estar em Minas Gerais, vai estar no Paraná, vai estar em Santa Catarina, vai estar no Rio Grande do Sul, com aulas práticas, com módulos práticos nos principais estados, né, do Brasil, levando cada vez mais conhecimento e estando, né, cada dia mais próximo dos alunos, né, e de toda a audiência também dos podcasts. E além disso, em outubro, Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, já está confirmada a nossa presença lá. Os links desses locais, para quem ficou curioso, vão estar todos na descrição do episódio, para quem quiser participar. E agora chegou a hora do presente, para quem acompanhou aqui até o final. Teve um programa de atualização que vocês começaram e que foi meses antes de preparação, pelo que foi gerado e entregue para quem se cadastrou. Era um período limitado, as pessoas tinham acesso limitado a essas aulas, mas eu queria que vocês explicassem que quem está aqui nesse episódio, quem está ouvindo, quem está vendo, vai ter acesso a esse programa de atualização. Chegou até aqui. E chegou até aqui e aguentou até o final a nossa prosa aqui,
Não precisa ser veterinário formado, acho que tem muito material que vai somar em quem está na graduação, em quem quem não é formado ainda. Então eu queria que vocês falassem desse programa de atualização, que vai ser um bônus aqui desse episódio especial. Bruno, foi um programa de atualização aí que nós trabalhamos mais de 90 dias. Então na verdade são 11 programas de atualização, são 11 grandes áreas da produção animal, o qual nós liberamos para os nossos alunos, liberamos para, né, quem está aí na nossa base, que consome os nossos conteúdos dentro da PPG Vet, e agora liberando então, de forma gratuita para quem está aqui nos acompanhando dentro, né, do nosso podcast, 11 grandes áreas, então foram mais de 90 dias trabalhando em cima disso, foram 4 aulas, né, trazendo um conteúdo extremamente técnico, um conteúdo extremamente aplicado para quem vai assistir, para quem vai acompanhar, e ao final você, né, concluindo isso, você também recebe um certificado, né, que você pode colocar lá no seu currículo, no LinkedIn, inclusive marcar nós, a PPG Vet Educação, os nossos podcasts, que você concluiu, né, esse programa de atualização das áreas, das mais variadas áreas que vocês querem. Tudo isso que a gente falou, sanidade, extensão, nutrição, reprodução, gestão, enfim, N cursos, né, de atualização que a gente trouxe e que nesse momento ficam disponíveis. A gente vai deixar o link, né, da nossa página, vocês fazem o cadastro e na sequência vocês acessam essa plataforma, né, extremamente fácil para vocês fazerem esse cadastro e acessarem os nossos cursos como uma forma de agradecer quem chegou até aqui, né? Boa. São 11 áreas, né? 11 certificados, foram mais de 30 professores que participaram, né, de todo o programa de atualização. São mais de 50 aulas disponíveis lá dentro do programa e queria trazer também, né, o agradecimento a toda a equipe e a todas as pessoas que participaram. Foram mais de 10 mil pessoas no mês de janeiro que tiveram acesso às aulas, ao conteúdo, à metodologia, né? Então, agradecer a todos que participaram e engajaram aí junto com a PPG Vet nesse programa de atualização de 2026. Esses começaram o ano atualizados, né? Esse sim. Boa. E o que eu ia falar é que vocês falaram de 11 áreas, são 11 certificados. Para quem às vezes está na graduação e tá louco atrás de um certificado, poxa, tem 11 oportunidades aí para você se especializar, se atualizar e ter acesso a esse conhecimento que foi pensado com bastante carinho, né? E para finalizar, acho que a gente conversou de bastante coisa aqui, falamos da história, falamos do propósito, falamos do que vem pela frente, o futuro dessas ações em conjunto aqui. E eu não poderia deixar de perguntar também, uma pergunta que é clássica, eu sempre faço nos podcasts, inclusive, aviso, para quem ainda não sabe, o Wellington também é um dos hosts do Aviário Podcast, então vai estar aparecendo cada vez mais, com mais frequência no Aviário, mas é a pergunta dos livros. Eu acho que casa muito com a educação, com o propósito das duas empresas. Eu queria que vocês indicassem algum livro, pode ser um que vocês estão lendo, um que vocês gostaram, um que virou clichê para vocês. Eu acho que isso deixa um conselho final também junto com isso, porque a gente acredita muito na educação, isso que tem tudo a ver. Bruno, eu não poderia deixar de indicar então um livro na área de vendas, né? Eu gosto dessa área e apesar de ser uma área que possui um preconceito, né, desde da graduação e impregnado na sociedade, mas ao final do dia todos nós somos vendedores, independente, né, do que a gente faz, se literalmente trabalha vendendo ou se a gente literalmente trabalha em uma empresa, uma consultoria ou enfim, qualquer outra coisa que você faça, a gente é um vendedor. E deixar um livro então que é o Receita Previsível, tá? Então, quem tiver interesse para essa área de vendas, né, se permita estudar coisas novas e olhar, né, para conceitos ou para esses preconceitos, né, criados ao longo do tempo em relação a isso, que nunca ninguém contou para nós que, né, tudo no final do dia é vendas, o veterinário tem que vender, o advogado tem que vender, o médico tem que vender, todo mundo tem que vender, né? Seja a sua imagem pessoal, né? Seja o seu currículo lá, que você vai colocar os teus certificados, que
você possivelmente vai mandar esse currículo para alguém para se vender, né, o seu domínio profissional, o que você conhece, né, quantos podcasts ele já escutou, né? Então, isso tudo passa pela metodologia de vendas. Então, quem tiver interesse por essa área é um bom livro. Boa. Eu queria deixar aqui um livro que para mim fez bastante sentido, que é O Jogo Interior, e ele traz um pouquinho na reflexão, porque muitas vezes a gente tem como padrão se colocar no modelo vítima do negócio, né? Porque eu não estou conseguindo avançar porque agora mudou a política, agora porque está chovendo, agora porque eu não tenho tempo, agora porque... Enfim, o mundo conspira contra mim, né? Geralmente tem muitas pessoas que se colocam nesse modo vítima, né? E isso, muitas vezes, é uma trava na vida, é uma trava na profissão. E eu acho que o livro O Jogo Interior, ele traz uma reflexão muito forte do ser um e o ser dois, que ele cita lá no livro, né? O ser um é aquele sentimento que a gente tem de ficar julgando, né, as nossas iniciativas, ou muitas vezes esperar estar preparado, esperar estar pronto para dar o próximo passo, para iniciar alguma coisa nova, tomar alguma decisão ou tomar alguma atitude, né? E o ser dois ele até cita no livro aquela sensação de quando você aprende a andar de bicicleta. Nunca mais esquece. Que você nunca mais esquece e você age de forma natural. Muitas vezes, quando você anda pela primeira vez numa bicicleta, você sente uma dificuldade, assim, tremenda. É a mesma coisa que você que vai inseminar a primeira vaca na tua vida. Nossa, você acredita que aquilo tu nunca vai conseguir fazer, é algo impossível, né? Não tem cervix. Não, isso aqui não tá certo, né? Mas quando você repete aquilo e consegue ir melhorando com o passar do tempo, dá tempo pro processo acontecer de forma natural, aquilo vai ser automático, né? Aquilo vai acontecer de forma natural, né? E muitas vezes, durante o livro, ele cita muito a gente implementar na nossa rotina, né? Ter a capacidade de deixar o ser dois ser natural, agir de forma natural em diferentes áreas e tomar melhores decisões. Eu acho que esses são os grandes aprendizados desse livro. Eu tenho certeza que pode beneficiar você aí que está do outro lado acompanhando esse podcast, O Jogo Interior. É muito bom. Muito bom. Eu vou deixar... Pode falar, Olha. Bruno, antes de gente finalizar, o Bruno comentou, né, que dos professores indicando o podcast, a gente podia sair daqui com um grande encaminhamento, né? A partir de hoje, todos os nossos episódios do podcast, eles vão fazer parte dos materiais complementares, dos assuntos complementares das nossas pós-graduações. Então, né, os nossos alunos, eles terão acesso em primeira mão, né, a esses podcasts que serão divulgados, né, dentro da nossa plataforma, né, por conta da sua qualidade, por conta desse conteúdo técnico, vão estar presentes na nossa plataforma, vão estar presentes em primeira mão, vão ser os primeiros a receber, né, esses episódios e também, né, para todo mundo que está na nossa base, né, de e-mails marketing. Hoje a PPG-VET possui uma base de mais de 100 mil contatos de e-mail. Então, você que está na nossa base, você que recebe e-mail, fique tranquilo, porque vocês, tanto os nossos alunos e tanto todo mundo que, né, já acessou conteúdo aqui da PPG-VET, vocês serão os primeiros, em primeira mão, a receber, né, esses podcasts e estar aí atualizado, né, recebendo esse conteúdo de valor, de qualidade, técnico, científico, prático, aplicado para a sua rotina. Muito bom. E se você é da audiência dos podcasts e quiser fazer uma pós-graduação, os links vão estar na descrição. Você não vai ter oportunidade de não ver esse link. Alguém vai entrar em contato contigo, a gente está aqui para tirar as dúvidas também, tem um time extremamente capacitado. Se você for uma empresa e quiser fazer parte desse ecossistema, chama a gente também, pode chamar no Instagram, pode chamar no LinkedIn, acho que a gente vai estar totalmente à disposição para atender e para pensar numa solução mais personalizada para alguém que é de empresa. E aí, para finalizar, a minha indicação, também para deixar de igual para igual, é o livro O Almanaque de Naval Ravikant, um guia para a riqueza e a felicidade.
E eu acho que vem ao encontro do... O Wellington até me mandou um corte hoje, que era sobre modelos mentais. Esse livro aqui, o nome ele parece, vai ser mais um daqueles de receita para ficar rico, receita para ser feliz. Meio coach. Meio coach, né? E acho que é muito pelo contrário, ele vem para trazer os modelos mentais de uma pessoa que era de um indiano, se não me engano, que foi para os Estados Unidos, trabalhou, prosperou, foi um investidor anjo de empresas como a Uber. Então imagine, hoje quem que nunca usou o Uber, né? Que pelo menos foi para uma cidade grande, ou que tenha celular, pelo menos alguma vez já usou. E ele pegou essa empresa lá no começo, né? Foi um investidor anjo, mas muito por quê? Porque ele se muniu dos modelos mentais certos. Então, longe de existir uma receita para a riqueza, uma receita para a felicidade, eu acho que é muito mais a forma que a gente enxerga o mundo, o modelo mental, a lente que a gente enxerga o mundo. Então, esse é o livro que eu deixo de recomendação. E para finalizar, pessoal, quais que são as redes sociais, tanto de vocês, quanto das pós-graduações aqui da PPG-VET, que eu acho que assim a gente consegue, para quem ficou curioso e quer descobrir mais sobre esse novo ecossistema, eles vão ter onde encontrar. Boa, lá no PPG-VET _oficial, né, nosso Instagram oficial da PPG-VET, você vai encontrar muito conteúdo, muita diversão também, né, porque tem bastante bastidor por lá, e eu tenho certeza que vai ser um prazer receber você na nossa casa, na nossa rede social, e conte com a gente, conte com a PPG-VET aí para tudo que você precisar. Isso aí, e também nós temos a PPG Educação, então quem quiser seguir, e também mais 2 Instagrams focados aí na área de avicultura e suinocultura, né, aves e suínos da PPG-VET, e também nós temos um Instagram, @bovinos.ppgvet, que você pode acompanhar conteúdos técnicos, né, na área de bovinocultura. Boa, e os podcasts, vocês viram as novas logos, né, rodando aqui, mas é o Suinocast, é só pesquisar lá no Instagram, o Aviário Podcast, Pet Food Podcast e Mais Rumen Podcast. Pessoal, agradeço pelo tempo de vocês, foram alguns minutos aqui de conversa, mas que a gente achou super importante para a nossa audiência e para marcar esse novo passo aqui. Então convido para o brinde aqui do episódio oficial e agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio. E, pessoal, eu acho que o ouro dessa gravação e até um dos pontos que a gente acabou de discutir aqui foi o quão singular é a carreira. Claro, ninguém aqui tem X anos, 30 anos de formado, mas o quão singular é a gente achar um veterinário. Nós 3 somos veterinários que se enveredaram pela área de empreendedorismo e fundaram as empresas. E se tem algum outro empreendedor aqui, ele deve se identificar com o quão árduo é a batalha todo dia. Então, pessoal, fica o convite aqui para vocês olharem esse episódio, para vocês assistirem com carinho esse episódio, porque foi o ponto central da nossa discussão aqui. Como que a gente pensou nessa parceria e como que a gente pensou nessa fusão para agora estar agregando ainda mais valor para toda a nossa audiência e para todos os nossos alunos.